Fala pessoal, tudo bom? Você que investe internacionalmente, eventualmente vai se deparar com instrumentos como ETFs, BDRs, BDR-GTFs, que são instrumentos listados em bolsa, e muitos dizem que não dá para investir por conta da baixa liquidez desses ativos aqui na nossa bolsa doméstica. Vamos falar sobre isso, quais são os mitos e quais são as verdades em torno da liquidez desses ativos. Pode rodar a vinheta. Bom, pessoal, já gravei outros vídeos aqui no canal explicando o que é um ETF, já falei ali de maneira passageira um pouquinho do papel do formador de mercado, mas a dúvida persiste. Então eu vou trazer exemplos mais pontuais aplicados a ETFs e BDR-GTF, inclusive para os BDR-GTF eu dou uma dica de ouro de como você pode fazer uma verificaçãozinha de preço e comprar com toda a segurança, sem correr o risco de estar pagando muito mais caro do que aquele ativo vale. Fechado? Mas vamos colocar todo mundo na mesma página? Vamos relembrar um pouquinho como que esses ativos são negociados. Um ETF, ele é um fundo de investimento, então tem CNPJ próprio, tem ali um mandato do que o gestor pode comprar, fundo fechado, então não tem entrada e saída de dinheiro como em um fundo convencional, e a forma de se negociar o ETF em bolsa é fazer com que as cotas troquem de mãos. Vamos trazer exemplos para ficar mais fácil? Então você tem um ETF aqui, um fundo, vou colocar um quadrado, não tem entrada e saída de dinheiro aqui, ele já captou o dinheiro que ele precisa e aí ele vai executar uma operação. Vamos supor que o patrimônio desse ETF seja aqui de 100 e que esse ETF tenha 100 cotas emitidas. Então a gente vai ter 100 cotas emitidas, cada uma cotada a R$1, de forma que se você somar 100 cotas, você tem o patrimônio que é 100. Então a cota deveria representar o valor do patrimônio do fundo, perfeito? Vamos dar nome aos bois aqui e pensar num ETF bem famoso que é o IVVB11, perfeito? O que o IVVB11 faz? Ele compra cotas de um ETF que existe lá fora, que é o IVV. Então ele compra aqui, ó, um monte de cota de IVV, vai comprando e isso vai determinar o tamanho do patrimônio. Então, as cotas do IVVB11 deveriam se valorizar conforme se altere aqui o valor do IVV, que é o que está dentro da carteira desse fundo. Agora, eu falei para vocês que nos ETFs a gente não investe como um fundo tradicional, que a gente coloca um dinheiro, o dinheiro cai dentro do patrimônio do fundo, você está negociando cotas diretamente. E aí quem é um pouco mais malandro vai começar a se questionar sobre o valor dessas cotas ao longo do tempo. Porque se essa cota está sendo negociada em bolsa, se há uma pressão compradora, você deveria ter uma força elevando o preço dessa cota. Da mesma forma que se tem uma pressão vendedora, lei de oferta e demanda, cada vez as pessoas estão mais propensas a vender mais barato para se desfazer e aí a cota deveria cair, certo? Mas aí não funcionaria, porque as cotas do IVVB11 precisam acompanhar a valorização do IVV lá fora. Então como que funciona isso, né? Vamos pegar aqui uma linha azul que seja o IVV lá no exterior. Ele está fazendo esse determinado caminho aqui ao longo do tempo. E aí a gente tem as cotas do IVVB11 que deveriam acompanhar aqui a cotação do IVV lá fora. Mas vamos supor que chegue um determinado momento do tempo que o mercado começa a comprar muitas cotas de IVVB11. Isso começa a trazer uma pressão compradora que forçaria essa cota verdinha a se valorizar. E o contrário também é válido. Se tem muita gente querendo vender as cotas do IVV na bolsa a qualquer preço, a gente deveria ver essas cotas despencando. Mas por que isso não acontece? E o que garante então que essa cota verdinha do IVVB11 vai acompanhar o que ele deveria acompanhar, que são as cotas do IVV lá fora. O formador de mercado, que a gente chama também de market maker. Vou até colocar aqui, ó, market maker. Qual que é a função do formador de mercado, market maker? Monitorar oferta e demanda desses ativos em tempo real e dar liquidez para o mercado. Então chega aqui no momento que entra uma pressão vendedora, acontece alguma coisa específica do Brasil, sei lá, uma greve dos caminhoneiros, aí as pessoas ficam meio desesperadas, querem ter dinheiro na mão, né, começam a vender os ativos mais líquidos, traria uma pressão vendedora aqui para o IVVB11, o formador de mercado nessa hora, ele, opa, tem uma força puxando esse preço para baixo. O que ele faz? Ele entra comprando cotas no mercado, para contrabalancear essa pressão vendedora e manter o ativo linkado, né, seguindo o que ele deveria de fato seguir. E esse formador de mercado, ele tem ali a possibilidade de constituir ou desconstituir cotas ao sabor da necessidade do momento. Então vamos
supor que ele precise ali começar a vender cotas para poder contrabalancear uma pressão compradora. Mas vamos supor que o estoque que ele tem ali de saldo seja limitado. Ele precisa vender ali um volume de 2 milhões de reais para contrabalancear uma pressão compradora, só que ele não tem esses 2 milhões de reais na mão. O que ele faz? O formador de mercado compra o IVV lá no exterior, com esse IVV em custódia no saldo, ele constitui novas cotas do IVV-B11 aqui no Brasil e aí ele vai ter o saldo necessário para começar a vender. O contrário também é válido, né? Ele pode desmontar cotas do IVV-B11 que já existem no mercado, porque aí você reduz a oferta e aí você mexe no preço. Então, no final das contas, pessoal, além de ter um formador de mercado atuante, a liquidez do ETF está muito mais relacionada à liquidez do ativo lá fora. Porque imagina, no momento que o formador de mercado aqui no Brasil precisa atuar, ele precisa comprar cotas do IVV lá no exterior para constituir novas cotas do IVV-B11 no Brasil e o mercado norte-americano está fechado, porque é feriado da independência lá, por exemplo. Aí é um problema, porque ele não tem como comprar o ativo subjacente, ele não consegue acessar. Ou vamos supor que não fosse o IVV lá no exterior, o ativo que ele está comprando, que é um ETF extremamente líquido lá fora. Vamos supor que seja um ETF aqui no Brasil que segue uma ação de uma microcap lá fora, que é pouco líquida, que quase não negocia. Aí ia dar pau, porque o formador de mercado no Brasil não ia conseguir acessar esse ativo internacionalmente sem distorcer o preço do próprio ativo, ou ia ter restrição de não conseguir comprar ou algum outro problema. Então, se o ativo subjacente que o ETF no Brasil compra for líquido, o ETF no Brasil muito provavelmente vai ser líquido também, mesmo que a gente olhe a liquidez aqui no Brasil e não veja nada muito expressivo. E aí é normal, tá, pessoal? Porque a gente sabe, em média, os investidores brasileiros não investem muito no exterior. Então, a demanda por esse tipo de produto ainda não é tão grande. Então, você olha lá no mercado, o IVV é até bastante negociado, mas você pega um outro ETF internacional que é menorzinho, você olha lá, vou ver o volume dele na bolsa, vou ver quanto que esse ETF está negociando todos os dias aqui no Brasil. Você vai ver um valor muito baixo. E aí você pode concluir, pô, esse ativo aqui é pouco líquido, eu não vou comprar porque vai dar pau. Não vai dar pau se você tem um formador de mercado atuante e se o ativo subjacente for líquido no mercado internacional. Então, voltando para esse exemplo que eu tinha desenhado aqui, da caixinha do IVV-B11, o que mais importava aqui a liquidez do IVV, que é bastante líquido lá no exterior. Obviamente, tem que ter um pouquinho de malandragem, porque o mercado não é bobo. Se você digita errado e coloca para vender uma cota de IVV-B11 a metade do valor que ela está sendo negociada, alguém vai comprar de você, vai tomar esse ativo, porque não tem bobo por aí, né? Se você começa a vender coisa muito descontada, as pessoas vão comprar. Mas toda vez que você acessa a corretora, o home broker na hora de comprar, você vai ver algo assim, né? Um livro de compra, perdoe minha letra horrível, e o livro de venda. E você consegue ver o maior preço que os compradores estão topando pagar e o melhor preço ali que os vendedores estão tentando vender. E quem vende quer vender sempre mais caro, quem compra quer sempre comprar mais barato. E você vai ver aqui, ó, no livro de compra, eu tô vendo que tem gente aqui disposta a comprar esse ETF aqui por R$19,80. E no livro de venda, o pessoal tá disposto a vender por 20. Você vai ver o valor de venda e de compra. O que eu faço? Eu compro num valor intermediário desse book e deixo minha ordem pendurada um tempo e na maioria das vezes executa sem muito problema. Então, nesse cenário fictício, se os compradores querem comprar por R$19,80 e os vendedores querem vender por 20, eu ficaria tentando dar uma ordem nesse meio do caminho. R$19,80, R$19,85, R$19,90. Deixo ali pendurada essa ordem, em coisa de 3, 5 minutinhos já deveria executar. Isso é só pra gente não correr o risco de bater o dedo ali errado, botar um valor muito diferente, mas você não deveria se preocupar tanto com a capacidade de conseguir comprar ou não, porque não tem muito a ver com a demanda e oferta que acontece no nosso mercado local. Mesmo que a gente chegue no momento que não tem ninguém disposto a vender, não tem nenhum vendedor no mercado brasileiro, ninguém quer vender IVV-B11. Se eu colocar a minha ordem e essa ordem estiver minimamente próxima do preço justo, o formador de mercado vai comprar cotas do IVV lá fora, vai constituir novas cotas e o formador de mercado vai oferecer liquidez para mim. E ele vai me vender essas cotas. Então, mesmo que não haja nenhuma negociação naquele dia, eu ainda consigo comprar, justamente pela atuação desse ente que dá e tira liquidez do mercado ao sabor da oferta e demanda. Agora, pessoal, para os BDRs, a questão é um pouco diferente, tá? Porque os BDRs, eles têm formadores de mercado, mas eles se inscrevem ali num edital de candidatura. Então, não é um formador de mercado oficialmente contratado pela gestora do ETF. Então, você pega ali o IVV-B11, que é gerido pela BlackRock, a BlackRock contrata
contrata formalmente um formador de mercado profissional que vai atuar ali nos melhores esforços para dar liquidez para esse ativo, e aí parte da taxa de administração que esse ETF cobra é usada para pagar o trabalho desse formador de mercado. Agora, nos BDRs, a gente não tem um fundo propriamente dito. O BDR ele é um certificado que tem lastro em algum ativo lá fora. Vamos exemplificar aqui um pouquinho melhor. Você tem um ativo lá fora, né? Por exemplo, vamos manter o mesmo exemplo aqui. O IVV, aí vem uma instituição depositária e quer lançar um BDR de ETF que siga o IVV aqui no mercado brasileiro. Então, o que faz? Um grande banco lá fora compra essas cotas do IVV, colocam ali numa caixinha aqui, fechada às 7 chaves, um baúzinho, e aí coloca sobre custódia essas cotas de IVV. Aí eu tenho um determinado valor, de acordo com o volume de IVV que eu comprei. E aí eu consigo lançar no mercado brasileiro um certificado com o valor desse montante que eu coloquei sobre custódia. Aí eu lanço então um BDR que deveria variar de preço conforme varie o preço do ativo subjacente, que é o IVV aqui nesse caso. E aí o BDR é o BIVB39, que vai me garantir uma experiência muito similar ao comprar o IVV lá fora. Então é uma forma onde você tem um intermediário para acessar o ativo. Você vai comprar um certificado que tem um lastro em um ativo internacional. Tem suas vantagens e desvantagens. Eu posso gravar um vídeo aqui para esse canal explicando o que é um BDR no detalhe, como funciona. Hoje a ideia é falar sobre a liquidez, tá? Mas posso fazer um conteúdo sobre isso, é só comentar aqui embaixo se você tiver esse interesse. E como esse BDR é emitido aqui no mercado brasileiro? Como lá fora as cotas dos ETFs às vezes chegam a valores grandes, ou até mesmo as ações lá fora às vezes custam milhares de dólares, né? O valor unitário de cada ação, o ETF às vezes é mais elevado. E o dólar, a gente sabe, né, pessoal, é mais valorizado do que o nosso real. Então, por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, uma cota de IVV está aproximadamente 430 dólares. Se a gente passa isso para reais, pessoal, vamos fazer a conta de padaria aqui, pensando no dólar a 5, a gente está falando aqui em reais de 2.150. Então, se eu lanço um certificado aqui no Brasil que tenha esse valor, quase ninguém ia conseguir acessar esse investimento, né? Fica um valor unitário muito caro. Por isso, o que se faz normalmente? Cria-se uma paridade entre o BDR lançado aqui e o ativo original. E a paridade do BIVB39 aqui no mercado brasileiro é de 40 BDRs para cada cota do IVV lá fora. Então, a gente pode fazer aqui uma continha e aí chegar nos aproximadamente R$ 53,75. Eu peguei esse valor aqui e dividi por 40. Então aí já torna o investimento muito mais acessível para quem quiser comprar, desembolsando dali algo como R$50 ao invés de 2.150. Por que eu estou explicando isso? Porque no caso dos BDRs eu estava falando para vocês que o formador de mercado ele é voluntário, então ele tem menos obrigações que o formador de mercado que é devidamente contratado e tem um valor fixo que ele recebe para atuar e garantir a liquidez desse ativo. O que esse negócio de voluntariado diz aqui para nós? Que esse formador de mercado ele tem uma obrigação de atuar apenas em 65% do tempo de tela. Ou seja, ao longo do pregão, quando a bolsa abre até o momento que ela fecha, você tem um determinado tempo que as negociações estão acontecendo. Ele só tem a obrigação de atuar em 65% desse tempo. Então vai ter alguns pedaços do dia em que esse ativo pode ficar meio que sem essa atuação profissional. E aí sim o BDR oscilar um pouquinho mais ao sabor do mercado. Então pensa, um BDR que é muito pouco negociado aqui, que tem um volume muito baixo, se entra ali um fundo de investimento ou um grande investidor comprando pesado cotas do BDR, bem no momento que o formador de mercado está fora, está dormindo lá tirando um cochilo, ele pode puxar as cotas para cima, ou se ele estiver vendendo, ele pode derrubar o preço das cotas. Então, para isso que para BDRs, né, e BDRs de ETF, eu sugiro aqui um procedimento rápido em que a gente faça uma verificação de preço, só para garantir que a gente não está comprando em um daqueles momentos em que há um grande descolamento. E de forma empírica aqui, pesquisando e conversando muito com a B3, que é a bolsa aqui no Brasil, a gente teve elementos aqui que nos indicaram que no final do pregão, quando o mercado está quase fechando ali o expediente, esse é o momento em que normalmente os formadores de mercado escolhem para ficar fora, porque é um momento onde já tem um volume natural de negociação, de fundos de investimento, de investidores ajustando a carteira. E como o formador de mercado vai atuar de forma obrigatória em 65% do tempo disponível, ele precisa escolher um momento do dia onde ele vai ficar de fora. E se no final do dia já tem um volume natural de negociações no próprio mercado, muitas vezes eles escolhem o final do dia para ser esse momento onde eles ficam de fora. Então talvez seja melhor vocês comprarem mais cedo, na parte da manhã, na hora do almoço, lembrando sempre que assim como os ETFs, é importante
importante que o mercado internacional esteja aberto para que o ativo que você está comprando tenha sua referência. Você vai comprar um BDR de ETF num dia que é feriado lá fora, você não tem negociação na bolsa lá fora. Então você vai perder a referência do ativo que você está comprando aqui. Tá bom, Arraes, como que eu faço esse procedimento de verificar o preço? Eu acabei fazendo aqui de uma maneira indireta, mas o que eu sugiro a você é abrir um Excel, deixar ali bonitinho algumas células já destacadas. E o que você vai precisar fazer? Para fazer esse procedimento de verificação de preço, você vai precisar de 3 informações essenciais. O preço do ativo original no exterior, que você acha no Google rapidinho, você vai precisar da cotação do câmbio naquele momento e você vai precisar saber a paridade do BDR que você está querendo calcular o preço justo, tá? E eu vou falar onde você encontra cada uma dessas informações. Vamos manter aqui o mesmo exemplo? O IVV Pro BIVB 39. Então, quanto que é a cota do IVV lá fora? Joga no Google. IVV ETF Quote ou Price, para você ver o preço dele. No momento que eu gravo esse vídeo, como eu falei para vocês, está em aproximadamente 430 dólares. Aí eu vou precisar saber aqui o valor da paridade. Onde eu descubro esse bendito valor da paridade? A maior parte dos BDRs de ETF no Brasil são trazidos pelo Banco B3. Então, se você jogar no Google programas Banco B3 BDRs de ETF, um dos primeiros links que aparece para vocês é um link da BMF Bovespa, que você clica, na aba do menu da esquerda vai ter programas. Quando você clicar, vai aparecer todos os BDRs de ETF que o Banco B3 trouxe para o Brasil. Você vai poder abrir um PDF específico de cada um, que tem todas as informações essenciais sobre esse ativo, né? Qual que é o ativo lastro, qual que é o preço, qual que é a paridade, se ele é restrito a investidor qualificado ainda, ou se ele já está disponível para investidor em geral, um monte de informações essenciais sobre isso. No caso aqui deste ETF, a gente sabe que a paridade, eu vou colocar par, é 40:1, ou seja, 40 cotas do BDR equivalem a uma cota do ativo original lá fora, que é o IVV. E aí eu vou precisar da cotação do dólar, tá? COT DOL. Cotação do dólar. Onde você pega? No Banco Central? Não, no Banco Central você tem a divulgação do dólar Petax, que acontece só algumas vezes ao longo do dia. Então você não tem aquela variação em tempo real pra gente saber um dólar mais justo no momento que você decidiu sentar ali a cadeira para comprar no home broker. Então eu sugiro aqui que você pegue a cotação do dólar spot, que é o dólar à vista, que você consegue encontrar no Yahoo Finance ou no investing.com. São sites gratuitos. Eu vou até deixar uma diquinha para vocês. Coloca isso aqui, ó. USD-BRL, que é o símbolo para você pegar aqui a variação do real em relação ao dólar como moeda base. Você vai encontrar um gráfico em tempo real que te mostra quanto que está valendo esse dólar spot. Para a gente manter o exemplo aqui mais didático, eu vou manter o dólar como R$5 para cada dólar. Com essas 3 informações, eu já consigo calcular o valor justo desse ETF, que é pegar o 430, dividir por 40, que é a paridade, e multiplicar pela cotação do câmbio, que é 5. Que valor que a gente chega? 430 dividido por 40 dá 10,75, multiplicado por 5, eu vou ter em reais R$53,75. Esse seria o valor que eu estou disposto a pagar, um valor justo. E não necessariamente você precisa ficar bitolado ou bitolada de comprar exatamente na vírgula. Isso aqui é para a gente ter uma ordem de grandeza se a gente não está comprando no momento de grande distorção. Então, com essas premissas que eu adotei, eu cheguei nesse preço justo. Aí eu vou olhar a cotação do BIVB 39 na bolsa. Vamos supor que esteja ali num valor na bolsa de 55. Opa, um indicativo legal. Eu fiz a minha verificação com base no ativo internacional, cheguei num preço de 53,75 e na bolsa tá vendendo a 55. Vou comprar com desconto. Parece um bom momento para comprar. Ou pode acontecer o contrário. Vamos supor que você chegou nesse preço aqui, você quer olhar quanto que tá o BDR de ETF na bolsa e você encontra que ele está sendo vendido aqui por R$54. Poxa, tá mais caro do que o valor justo aqui, eu não vou comprar. Não, mas tá muito próximo. Existe uma flutuação natural e até a B3 coloca isso, que ela não tem uma obrigação do preço ficar travado, né? Você tem que ter uma certa paridade, uma movimentação conjunta em relação ao ativo subjacente lá do exterior. Vamos lembrar também que o dólar impacta o preço disso aqui. Então é difícil que você compre exatamente no valor justo. Então você vai aqui nesse caso fazer algo semelhante com o que eu falei nos ETFs. Olhar o livro de compra, olhar o livro de venda e tentar lançar uma ordem que esteja condizente com o que o mercado está praticando e o valor justo que você calculou aqui. E pendura essa ordem e espera um pouco. Se você fez essa continha correta, o formador de mercado deveria te dar liquidez em algum tempo, né? 5 minutinhos deveria executar essa operação. Passou 5 minutos, passou 10 minutos, não executou? Cancela a ordem
ordem e refaz a conta, porque todos esses indicadores flutuam a todo momento. Então esse conceito do preço justo é difícil, né? Porque a gente está olhando o preço da cotação do ETF lá fora, o preço do câmbio, a única variável que não se altera aqui é a paridade. Mas do tempo que você olhou a cotação do ETF internacional, aí você foi para o Investing, olhar o câmbio, a cotação do ETF lá fora já se mexeu um pouco. Por isso que eu realmente aconselho você deixar a fórmula montadinha no Excel para perder pouco tempo. Você já olha o preço do ETF, já joga, olha ali a cotação do câmbio, já tem um valor justo, já olha no home broker como tá. E no final das contas, o que você quer é simplesmente evitar uma grande distorção. Que existem momentos, e se você olhar o gráfico de cotação de um BDR de ETF ao longo do tempo, você vai ver que ele tem a linha de valorização, e aí do nada tem uns negócios assim, ó. Aí ele tá valorizando, aí do nada tem uma quedinha aqui, ó. Você tem alguns momentos de distorção aguda que se consertam rapidamente, que é os momentos em que sai do eixo o preço. Então você só quer evitar que você compre em momentos como esse. Obviamente, se tiver chance de comprar em momentos como esse, é ótimo, né? Porque você está comprando com desconto. Mas fazendo essa verificação, o preço justo era 53, mas na bolsa tá 54, pô, tá próximo. Não tá no momento de distorção. Então é só jogar uma ordem ali no meio do caminho e aguardar que deveria executar. Dessa maneira, você vai conseguir comprar sim BDRs, mesmo que você olhe no dia e não tenha tido nenhuma negociação, que você encontre ali um BDR de ETF que é extremamente pouco líquido. Tem que colocar um pouquinho de trabalho aqui para fazer essa verificação, mas não é uma ciência de foguetes, né? Fiz aqui pausadamente para vocês entenderem. Se ficou alguma dúvida, contem nos comentários que a gente pode se ajudar a vocês refinarem esse processo. Faz uma vez em casa, anota, vê o resultado, tenta comprar um BDR e me conta depois se deu certo ou não. E aí assim a gente tira um pouco para escanteio aquele mito de que a liquidez do BDR de ETF ou do ETF em bolsa brasileira é que é a liquidez determinante, quando na verdade muito mais vale a liquidez do ativo internacional. Esse sim precisa ser líquido, porque assim o formador de mercado vai ter possibilidade de constituir novas cotas de acordo com a demanda aqui no mercado local. Essa demanda no mercado local, por enquanto, ainda é muito baixa por fatores estruturais. Não temos ainda muitos investidores internacionais, diferentemente de você que está aqui vendo esse vídeo, já está muito acima da média. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, me conta aqui embaixo se você já comprou um BDR de ETF ou ETF internacional e se teve algum problema na hora de comprar e vender, que a gente pode pensar em conteúdos mais práticos para ir ajudando você ao longo desse caminho. Também gostaria de convidar para me seguir no Instagram, @FelipeArraes, vai ser um prazer ter você me acompanhando por lá também. Um grande abraço e até mais, pessoal!